Olá, amigo professor! Você sabe como incentivar a coordenação motora grossa nas atividades diárias dos seus alunos? E quais são as práticas que podem ser implementadas para promover o desenvolvimento motor de maneira divertida e eficaz? Olá, eu sou a Mara Duarte da Costa e eu sou a mentora aqui da Rema Neuroeducação. E hoje eu tenho o prazer de apresentar a professora Juliana Montenegro, que ela é especialista em neuropsicopedagogia, e nessa aula ela vai ensinar vocês como incentivar a coordenação motora grossa nas atividades diárias das crianças. Você vai aprender exercícios, brincadeiras que podem ser facilmente aí incorporadas ao dia a dia escolar, ajudando os seus alunos a desenvolverem as suas habilidades motoras de forma lúdica e envolvente. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e prepare-se para uma aula prática e inspiradora que vai transformar as suas práticas educacionais. Professora Juliana, é com você. Então, aqui nesse momento, nós vamos falar sobre coordenação motora. Sim, né? O que é coordenação motora? É a praxis, gente, que leva a desenvolvimento de coordenação motora. O que eu estou dizendo para vocês? Já assim de cara, chegando aqui já dando o recado. O ser humano, na verdade, ele tem um potencial para desenvolver uma infinidade de habilidades motoras. Porém, quando nós falamos em coordenação motora, nós estamos falando num nível de desempenho de uma tarefa motora que nós chegamos com a prática, né? À medida que nós vamos vivenciando tarefas motoras, já vou dar um exemplo, num nível que a gente diz que a gente está proficiente, o desempenho, ou seja, a gente está apto a aprender algo mais complexo. Professora, isso acaba na vida da gente? Na verdade, assim, galera, existe um período em que nós aprendemos uma série de movimentos corporais, uma série de tarefas motoras, das mais simples às mais complexas, tá? E nós vamos aperfeiçoando isso. Acho que é a palavra aperfeiçoamento. Nós vamos melhorando. Então, por exemplo, nós aprendemos a andar? Aprendemos. Quando nós aprendemos a andar, que existe um período, isso é muito importante colocar para vocês, existe um período em que isso é ideal que aconteça, né? Existe uma idade, um momento da vida da gente em que é ideal que aconteça, em que nós aprendemos a andar, certo? Certo. Até aí tudo bem. Tá? Quando, evidentemente, nós temos condição neurológica, motora, não é verdade? Condição osteomioarticular. Então, o fato é que, para a gente aprender a andar, nós precisamos de algumas bases para o aprendizado do andar e precisamos de pré-requisito. Por exemplo, não tem como andar sem ficar em pé, não é verdade? Ficar em pé e se livrar dos apoios. Então, tem pré-requisitos para desenvolver uma habilidade motora, ou uma habilidade, né, qualquer que seja, mas aqui nosso momento é para falar de motricidade. Nós temos algumas condições para que a gente aprenda uma determinada habilidade, e nós temos um período em que as habilidades, aqui no caso, né, no nosso motoras, elas amadurecem. Tá, então a criança aprendeu a andar, beleza. Aprendeu, quando ela começa a aprender a andar, ela ainda tem um pouco de dificuldade, ela ainda desequilibra, a gente diz, né, anda com a base alargada, né, a base alargada, ela anda desajeitadinha, ela cai para frente, ela cai para trás, às vezes ela precisa se segurar, porque ela está em período de maturação. O que vai fazer ela aperfeiçoar essa habilidade, né, pessoal? Primeiro é a prática, o que a gente chama de praxis. É a prática, é ela fazer. Então, assim, não dá para uma criança aprender a andar sem andar. Ela precisa andar, exercitar, fazer, fortalecer musculatura, né, de membros inferiores. Então, tem toda uma condição. Tem uma questão de percepção visual no andar, tá. Aí ela tem o que a gente chama de andar proficiente, ou seja, ali em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, né, entre 18 e 24 meses, a criança está aperfeiçoando o andar, ok? Ok, eu falei de uma habilidade da motricidade justamente para que vocês entendam, mas a gente pode aplicar isso em muitas coisas, certo? Ok? Tá.
Bom, primeira coisa, coordenação motora global, coordenação motora ampla, grandes grupos musculares, né? Movimentos executados por grandes grupos musculares, praxia global, tá tudo aí, tá? Se desenvolve em qualquer ambiente. Por exemplo, quando a criança brinca fora da escola, num parque, quando a mãe leva para brincar de bola num gramado, são práticas essenciais, e que vão estar presentes e precisam estar, na verdade, presentes no cotidiano da criança, tanto dentro quanto fora. Qual que é a diferença, pessoal? Fora não tem sistematização, não tem intencionalidade pedagógica, fora é o lúdico mesmo, é o brincar espontâneo, é a vivência, né, que vai fazer diferença fora da escola. Dentro da escola, isso precisa ser sistematizado. O que é isso? Atender a necessidade da criança, olhar para o nível de desenvolvimento dela, se inquietar quando ela não está conseguindo fazer algo que já é esperado para a idade. Dentro do ambiente escolar é essa característica. Ali precisa ter intencionalidade, mas não pode faltar também as práticas, né, que possibilitam o desenvolvimento e a melhoria da coordenação motora dentro da escola. Elas deverão ter intencionalidade pedagógica, professor entende de desenvolvimento infantil, tá? Existe um conjunto de habilidades dentro do desenvolvimento psicomotor, neuropsicomotor, e a praxia global, coordenação motora global, é uma delas, tá? Que se desenvolve. Fato é que, desde que a gente nasce, a gente já começa a fazer movimentos de grande amplitude, né? Mexer o braço, mexer a perna. A criança já faz rolar, né? Que é uma prática de coordenação motora ampla. Então, a gente já começa quando é bebezinho. Agora, quando que isso amadurece, né? No desenvolvimento, quando que a criança, ela ganha repertório, né? Com 5, 6 anos. É quando a gente diz mais ou menos que a criança está desenvolvendo aí as praxias globais, tá bom? Mas vamos lá para o nosso material aqui, que ele ficou bem bacana. E, claro, a gente tem bastante atividade para ver, tá? Atividades que você vai dizer assim, professora, mas isso é básico. Tá, mas lembra, é básico, mas será que está sendo trabalhado? Será que a criança está sendo estimulada nessas habilidades que nós estamos vendo aqui? Porque nós temos uma questão aqui, galera. O que acontece? Você fala assim, professora, mas andar, correr, saltar, saltitar, rolar, é inerente à condição humana. Sim, nós temos predisposição para aprender tudo isso. Agora, se a gente não tiver o estímulo, a gente desenvolve? Responde aí para mim. Responde aí, pensa. Por exemplo, eu conheço um caso de uma criança que com 3 anos ela não andava. E aí uma inquietação, professora, tem alguma coisa? Tem. Nesse caso era privação de estímulo. A criança não brincava no chão. A criança foi para o chão, começou a oferecer estímulo, ela desenvolveu. Era uma criança que ficava em carrinho, em colo, então, entendeu? É disso que eu tô falando. Essa história de, todo ser humano faz isso. Será que isso procede numa condição de não oportunidade? Pois é, porque o que eu chamo de estímulo é oportunidade. É oportunizar a criança a viver essas práticas motoras, né? Não se anda, você aprende a correr sem correr. Às vezes, um ambiente muito super protetor, entendeu? Que a criança não sobe uma escada, isso vai interferir no desenvolvimento da criança? Sim, com certeza, tá? Então, aqui nós vamos falar aí de coordenação motora, no nosso caso aqui, uma coordenação motora que é global. O porquê global? Então, vamos lá. O principal objetivo, né, da praxia global, da coordenação motora global, é realizar e automatizar. O que é isso? Lembra que eu falei agora há pouco sobre desempenho, sobre aperfeiçoar? A gente vai aperfeiçoando as nossas habilidades até que chega um momento em que nós temos um conjunto, um repertório muito amplo de habilidades para executar uma série de tarefas motoras, tá? E que nos torna aptos a fazer muitas coisas do nosso cotidiano, e também nós temos uma condição de desempenho muito legal. A gente já não esbarra mais, a gente já não derruba mais, a gente já não tropeça, a gente já não cai. Professora, isso como? Em condições neurotípicas e num ambiente, claro, muito favorável, tá bom? Condições genéticas, neurotípicas e ambientais favoráveis,
Tá bom? Então, isso precisa ficar muito claro. Se qualquer uma dessas áreas tiver em déficit, por exemplo, tiver alterada, a criança tem uma condição, a criança tem TEA, pode alterar o desenvolvimento neuropsicomotor? Sim, 86% das crianças com TEA hoje têm alterações da motricidade. Entenderam? É isso que eu estou falando. Então, assim, condições neurotípicas, a criança ela vai desenvolvendo uma série de habilidades da motricidade, ela vai melhorando o repertório, ela vai combinando o movimento, ela vai executando tarefas mais difíceis, até que chega num ponto em que ela tem um conjunto de habilidades motoras bastante diversificado e ela é capaz de realizar um monte de tarefas. Isso a gente chama de repertório. Quanto mais a gente incentivar repertório, melhor para o desenvolvimento da criança. Exatamente, né? Alguém colocou aqui, assim, o professor ele tem um olhar. Na verdade, eu digo que quando a gente trabalha com crianças e adolescentes, né, em desenvolvimento, galera, o olhar do professor ele é decisivo. E a primeira coisa, cuidado, eu observei uma dificuldade na criança, é uma criança que cai muito, é uma criança que tromba muito, já não é mais esperado para a idade. E ela tem ali num primeiro momento uma dificuldade motora, você está observando isso. Então, qual que é a sua tarefa? É entrar com estímulo. Né? Na escola, por exemplo, você pode chamar a família e dizer, olha, estamos observando que a criança tem algumas dificuldades de movimento corporal mesmo. E aí, quanto mais específico você for, melhor. Olha, ela cai muito, ela cai da cadeira, ela tromba, ela derruba as coisas. Vai olhando para essa criança, vou pôr uma aspas aqui, tá? Desajeitada, e vai cuidando com isso. Tá, e aí traz a família para jogo, a escola faz um trabalho e a família também auxilia nesse processo. E cabe a nós, enquanto educadores, orientar o que a família deve fazer. Lembra, quem detém conhecimento aí sobre isso somos nós, tá? Então tem por objetivo realizar e automatizar movimentos globais durante um tempo, além da exigência da atividade conjunta de vários grupos musculares. Quando nós falamos de praxia global, nós estamos falando de movimentos de grandes grupos musculares, né? Por meio do estudo desta praxia, que é global, né, que nos permite executar movimentos de grandes grupos musculares, nós observamos a perícia postural. O que é gente, postura? Postura é a posição do corpo ao estar em diferentes posicionado, né? Vai ficar redundante, mas posicionado de diferentes formas. Olhar a postura, sentado, deitado, em pé, ao caminhar, ao correr, como é que está a posição das pernas, a posição dos braços, como que as mãos se comportam quando a criança está andando, né? Como é que está a coluna dessa criança, entenderam? Desse adolescente, né? Lembrando que aspectos de crescimento também interferem aqui. Tá? Por exemplo, lembra lá, quem aqui teve filho, adolescente ou aluno adolescente, tem o estirão do crescimento, que a criatura cresce 30 centímetros em um ano, 20 centímetros em um ano. Claro, desorganiza. Então, a gente também precisa entender de crescimento, tá? Isso é importante. Então, a gente está falando da macromotricidade. Se a gente olhar a macromotricidade lá no homem primitivo, né, numa abordagem evolucionista, lembra lá do homem das cavernas? Pois é, ele sai da quadrupedia para a bipedia e busca a postura bípede, né, que a gente chama de ortostatismo. Ele fica em pé. E isso é uma conquista na evolução da espécie humana. E isso acontece, pessoal, porque existe toda uma condição neurológica que possibilita a execução desse tipo de movimento, né? Busca a postura bípede. Ficou em pé em equilíbrio, tá? E isso, tanto a perícia postural quanto essa macromotricidade, que está relacionada a esta conquista, que é importantíssima para o desenvolvimento tanto da espécie humana quanto do ser humano, né? Enquanto ser, né? Na que a gente chama de ontogênese, são relacionadas à coordenação dinâmica geral, tá? Então, ali já tem algumas atividades para vocês pensarem sobre, tá? Então, a gente tem numa evolução, a gente vem a criança nasceu com uma condição de desenvolvimento, não posso falar que típica, porque vai acontecendo, né, algumas atipicidades durante a vida, mas a criança nasceu. Tem foi um nascimento ok, teve uma condição de nascimento, tá tudo certo, tudo caminhando tranquilamente. Ela vai desenvolvendo
uma série de habilidades. A fase ideal do desenvolvimento neuropsicomotor é de 0 a 8 anos. Então, até 8 anos, com 8 anos, a criança reúne um conjunto de habilidades muito importante para a vida dela, para adquirir escrita, leitura, tá? Para fazer cálculo, tudo isso. Tudo isso. Tá? A gente diz que a fase ideal do desenvolvimento neuropsicomotor, e ele pode sim, ser aperfeiçoado durante toda a vida, a gente pode melhorar as nossas capacidades motoras durante toda a vida, mas a fase ideal de 0 a 8 anos. O que acontece de 0 a 8 anos? A criança desenvolve, eu vou falar na ordem, tá? Lá do nascimento. Tonicidade, capacidade de contração e relaxamento, equilíbrio corporal, tanto estático quanto dinâmico, noção, né, de corpo, noção de corpo, estruturação espaço-temporal, lateralidade, praxia global, em torno de 5, 6 anos, praxia fina, os movimentos mais refinados. Essas são as condutas psicomotoras, os fatores psicomotores que fazem parte do desenvolvimento. Vocês viram? Para chegar em praxia global, galera, eu tenho que ter tido todo esse caminho. Por quê? Porque as habilidades desenvolvidas anteriormente vão fazer diferença aqui para o desenvolvimento da praxia global. Uma ação coordenada a um fim, que é uma praxia, o que é uma ação coordenada a um fim? Vou fazer um modelo aqui para vocês, ó. Mais de praxia fina, mas é o que dá para eu fazer agora. Vou pegar um copo que está aqui no meu lado direito e vou beber água. Tá, viu que tem uma ação coordenada? Pois é, qual é o fim? Beber água. Ok, isso é uma praxia. Tá? É uma praxia. A vida inteira eu fiz assim certinho? Não, quando eu era criança, pequenininha, provavelmente eu batia no copo, esbarrava e tal, mas eu fui melhorando, ok? Para eu fazer isso, eu preciso planejar. Aonde eu planejo? Aqui, ó. Aqui, na área frontal. Tá? Na área frontal do cérebro. Planejo, planifico e executo. Tá? Executo corretamente, vou melhorando essa capacidade, vou aperfeiçoando na medida que eu vou fazendo. Tá? Então, gente, esta ação coordenada, por que coordenada? Porque nós somos seres práxicos. Antes de tudo, olha lá, uma ação antecipada mentalmente, igual eu falei para vocês. Ela foi programada, ela foi regulada, ela foi verificada e aí então foi executada. Tá? Tem todo um processo de planificação para executar uma tarefa motora, certo? Que é típico do ser humano. Ó, por exemplo, para você fazer um salto à distância, que é um exercício de praxia global, é preciso antecipar. Olha quanta coisa. A gente fala, é simples. Não, gente. É genial porque o cérebro humano é sensacional. Mas dizer que é simples? Tá. Então, ó, por exemplo, vou saltar à distância. Vou pular lá, você vai fazer a criança, que é uma atividade lá que poderia. Tem mais algumas ali no material para vocês. Ó, dicas. A criança vai vir correndo, vai chegar numa linha e vai pular no colchão, tá vendo? Ó, salto à distância. Você fez lá na sua atividade na escola. Para a criança fazer isso, ela tem que antecipar o trajeto que ela deve correr antes de saltar, a velocidade da corrida, em que lugar ela deve parar de correr, então pular, a capacidade para pular, para fazer o salto, e também, claro, uma questão socioemocional, que é a confiança para fazer. Senão ela vai correr, parar e não vai pular. Quantas vezes a gente viu isso? E aí, por que eu coloquei isso aqui? Porque alguns aspectos, pessoal, podem estar relacionados com uma condição socioafetiva. É uma confiança de fazer. A criança não faz, não é porque ela tem dificuldade, é porque ela acha que ela não consegue, é porque ela tem medo, né? Ela tem medo de errar, ela tem medo de cair, ela tem medo de se machucar. Eu lembro de uma vez que eu estava fazendo cambalhota com os meus alunos e uma criança travou. E eu fazendo manejo, tá, gente? Eu fazendo ali um movimento, ajudando a criança, fazendo o auxílio. E uma aluninha parou e falou assim, não, eu não posso fazer isso. A minha mãe, ela disse que eu vou quebrar o pescoço e vou morrer. Uma criança de, sei lá, tinha 4 anos. Né? A cambalhota, ela é tão prazerosa para a criança, né? Essa postura invertida do corpo. E aí eu falei, não, amor, mas não tinha como. Aí eu chamei a mãe, conversei com a mãe, falei, olha, é agora nesse momento, ela precisa da confiança, confia. Gente, demorou assim, umas 5 aulas para ela conseguir. A primeira vez que ela fez, o corpo dela estava absurdamente rígido, porque tinha uma condição socioemocional ali envolvida, e eu consegui fazer o manejo dela, do corpo dela, consegui manipular, porque eu não conseguia. Ela travava, e aí eu consegui. Estão vendo? Ela conseguiu fazer. Não era uma questão motora ou neurológica, era uma questão socioafetiva, né? E aí a gente foi tendo que desconstruir isso também, certo? Então faz diferença. São aspectos que precisam ser considerados.
Olha lá, uma ação práxica, né? Ali você tem uma atividade visomotora, óculo manual, que é lançar uma bola num cesto, né? Como vocês estão vendo ali no desenho do material. Isso é de praxia global. Envolve também outras habilidades, porque fato é que as tarefas motoras que nós executamos envolvem muitas habilidades, mas é uma prática necessária, né? Lançar a bola num cesto, isso é necessário. Jogar a bola, óculo manual, né? Lançar a bola, por exemplo, para acertar latinhas, boca do palhaço, tá? Então, uma ação prática. Olha lá que interessante isso aí do ponto de vista neurológico. Porque não tem como a gente falar de neuropsicomotricidade sem falar de cérebro, né? Uma ação prática é a expressão da informação do córtex motor, vocês já vão ver aqui, como resultado da recepção de informações sensoriais táteis. Então, a gente recebe informações, essas informações são sensoriais, tá? A entrada é sensorial e elas são táteis, visuais e vestibulares, porque tem a ver com equilíbrio corporal, acumulados durante anos. Essas informações, olha que legal, por meio da experiência e da relação com o meio, no meio humano. Então, é a experiência, a praxis, a experiência e as relações com o meio, com os objetos e com o outro que vão me fazer aprender determinada tarefa motora. Aqui eu coloquei um cérebro só mostrando para vocês quais são as áreas. Se você olhar ali, as áreas motoras estão todas localizadas. Claro, gente, não são só elas, tá? Todo o cérebro humano e todo o encéfalo, na verdade, porque envolve cerebelo e tronco encefálico também, todo o encéfalo humano, todo o sistema nervoso está, de alguma forma, relacionado às nossas ações motoras. Por exemplo, o cerebelo é o centro da coordenação motora. Mas eu quis mostrar para vocês quais são as áreas. Lembra que eu falei que na área frontal é que são elaborados e planificados os movimentos? Pois é, olha ali, ó. Ali na área frontal aqui nós temos um sulco central, tá? E daí, bem ali atrás dessa área vermelha, é o sulco central, e aí nós temos a área motora suplementar, pré-motora, motora primária. Aí nós temos as habilidades manuais, né, que são mais refinadas, e temos a área de Broca, que é a área motora da fala. Estão vendo? Então, tudo ali, todas essas áreas, no caso aqui do córtex, né, a área motora, área cortical e motora, todas elas são áreas importantíssimas e são as que o último se desenvolvem ali no desenvolvimento neurológico. Por quê? Porque o cérebro humano, o córtex, ele se desenvolve, ele vai amadurecendo da parte posterior para a parte anterior. Então, a parte frontal é a área que demora mais para se desenvolver. Ó, as praxias implicam, por um lado, que o movimento seja resultado de uma aprendizagem operada dentro de um contexto sociohistórico. Sim, a questão cultural, social, né, também vai influenciar no desenvolvimento da criança e do ser humano, tá? Não é só uma conjugação de reflexo ou uma maturação neuromotora. Não é isso, gente. São muitos aspectos. Que eu falei para vocês agora há pouco. Não é só executar movimento. Eu tenho uma série de situações que interferem na execução do movimento. Entre elas, inclusive, a questão cultural, tá? Por outro, né, a gente pode pensar para que haja, né, uma intenção consciente e dirigida, pressupondo a elaboração de um plano ou de um programa visando a obtenção de um fim a atingir. Exatamente aquilo que nós vimos agora há pouco. Então, a execução do movimento, ela é planejada, planificada, não é só um ato motor em si, não é uma coisa mecânica, nós não somos robô. Tem todo um processo de maturação. E aqui é a indicação de um livro denso, complexo, tá? Mas importante, que fala sobre a psicomotricidade e a aprendizagem, o desenvolvimento psicomotor e a aprendizagem. A praxia global, então, nesse caso, é uma organização de atividade consciente, uma ação antecipada pelo pensamento, coordena o conhecimento integrado do corpo, né? Ela faz a gente executar, pelos movimentos coordenados, por meio de informações cognitivas e emocionais anteriores e de estímulos externos, claro, recebidos aí via perceptivo e sensorial. Então, assim, não tem como. Eu preciso da captura da informação, preciso numa via neurológica do processamento da informação e preciso de uma condição motora que me permita, por exemplo, chutar uma bola, que é um exercício de praxia óculo-pedal, né? Coordenação óculo-pedal. Chutar uma bola entre dois obstáculos, chutar uma bola num determinado objeto, somente chutar uma bola, tá? Então eu planejo, é consciente isso para executar. Então nós temos
três grandes dimensões dentro da praxia global. A óculo-manual, visomotor, como lançar uma bola no cesto, como agarrar. Nossa, se vocês soubessem o tanto de habilidades envolvidas quando você joga uma bola para a criança, ela tem que segurar. Olha a necessidade da antecipação para fazer o movimento corretamente, né? Porque é isso que a gente busca executar o movimento corretamente. Isso é coordenar o movimento, é coordenação, tá? Então você joga uma bola para a criança, ela tem que antecipadamente calcular a distância que a bola está dela, a velocidade que a bola está indo, o tamanho da bola, o peso da bola, tudo isso. E aí ela tem que organizar todas essas informações para segurar a bola antes que a bola bata, por exemplo, no rosto dela, ou a mão mais para cima. Posicionar essa mão, esse braço corretamente, tá? Isso é óculo manual. Aí a gente tem a óculo pedal, olho-pé, por exemplo, conduzir uma bola, empurrando uma bola com o pé, você rolar uma bola para a criança e ela parar, segurando ali, parar com o pé na bola, apoiar o pé na bola no tempo certo, tá? Então, óculo pedal, olho-pé, movimento de pé coordenado pela visão. E a dissociação de movimento, que é o que me permite executar uma tarefa motora com membros ao mesmo tempo, só que membros superiores estão fazendo uma coisa, membros inferiores estão fazendo outra. Por exemplo, marchar, faz esse experimento lá com as crianças, marchar e bater palma ao mesmo tempo. Um polichinelo ao mesmo tempo. Bater e pular uma corda ao mesmo tempo. Entenderam? Então, eu tenho um movimento de membros superiores e outro de membros inferiores me permitindo realizar a tarefa motora. Isso é dissociação. Gente, se eu tenho um aluno um pouco maior, aí uns 10 anos, e a gente está percebendo muita alteração das tarefas, né, comuns, do cotidiano mesmo, às vezes coisas simples, como folhear um caderno, como abrir uma porta, como, enfim, brincar no intervalo, às vezes observa que é legal, você entra, ajuda muito. Criança que tem muita alteração postural, traz atividades de dissociação de movimento. Por isso que eu falo, vamos fazer um projeto na escola e resgatar o pular corda? Nossa, meu sonho da vida, né? Como eu gostaria, né, que algumas brincadeiras, pular elástico, pular corda, sabe? Faz um projeto na sua escola, vai ajudar muito aqui. Faz um projeto na sua escola, porque o atendimento educacional, né, institucional, é diferente do atendimento clínico. O atendimento clínico é individualizado. Você pode montar ali específico para o perfil, essa é a ideia, né? Específico para o perfil daquele aluno. Agora, na escola, você faz um projeto, resgata brincadeiras, traz um momento, traz a família, se esse for o caso. Todo mundo vai ser beneficiado, mas a criança muito mais, né? Que é o nosso foco. Tá? Então, eu trouxe aqui algumas atividades de motricidade global. Gente, eu trouxe aqui o que não pode faltar de jeito nenhum e que é simples, tá? Não pode faltar nas vivências da criança. E aqui eu trouxe o andar, o correr, o saltar, o saltitar, o rastejar, o rolar, o escalar, o dançar, que além de ser uma excelente prática, né, de desenvolvimento de praxia global, ainda é rítmico, é expressivo, né? Então tem muitas vantagens, né? Muitos benefícios de trabalhar praxia global. De trabalhar praxia global, sim. A dança, né? O dançar. Tá. O que é a cereja do bolo aqui, galera? Eu trazer variação. Então, já vou falar sobre isso. Andar em cima da linha, andar para frente, andar para trás, andar de lado, andar rastejando o pé, assim, arrastando o pé, andar valseando, tipo como se você estivesse dançando uma valsa. Andar na ponta do pé somente em caso em que a criança não tem esse hábito. Se por acaso você tiver crianças na sua turma que andam na ponta do pé, ou algum caso assim, você não estimula, porque ela já tem essa prática e a gente tem que tirar esse hábito, tá? Tem que tirar, se for um hábito, ou tem que buscar investigar. Andar na ponta do pé, gente, é fruto basicamente de duas situações. Pode ser de ordem sensorial, mas também pode ser de ordem motora. Tem a ver com equilíbrio corporal, tá? Ou, numa perspectiva sensorial, com o contato da sola do pé com a superfície, né? Essa textura ali que a gente, por exemplo, eu tô passando a mão aqui no meu apoio, o pé no meu apoio de pé e eu sinto a textura, eu sinto a temperatura, né? A sola do pé também captura informação ali tátil, tá? Então, tem que olhar, tá? Tem que ir tirando este hábito gradativamente. Mas isso aí é um assunto pra gente falar em uma aula, tá, galera? Andar na ponta do pé
Dá muita conversa, tá? Mas precisa ser olhado. Tá? Então, se a criança anda na ponta do pé, eu não vou incentivar. Eu trago outras formas de andar. Por exemplo, eu trago o contrário, andar apoiado no calcanhar. Tá? Andar apoiado na parte externa, na parte interna do pé. Saltar para frente, saltar para cima, saltar sobre um elástico, saltar de cima para baixo. Saltar no chão com os dois pés, saltitar com os dois pés, abrindo e fechando a perna. Rastejar, barriga para baixo, barriga para cima, sentado. Rastejar de costas, tá vendo? Então, gente, andar na ponta do pé nem sempre é uma mania, pode estar relacionado a uma questão patológica, tá? Mas, independente de qual seja a causa, e a causa precisa ser investigada, mas independente de qual seja a causa, a gente tem que trabalhar, né? Trabalhar práticas em que a criança seja oportunizada, eu só vou falar isso, que aqui eu não consigo falar mais do que isso, mas que a criança seja oportunizada a estar com esse pé inteiro no chão. Paralelo a isso, investigar a causa, tá bom? Isso é importante. Nem sempre é uma mania, é um hábito, pode ser uma questão de ordem neurológica, tá? Isso é importante. Porque se a gente fica falando que é uma mania, a gente acha que é fácil de desconstruir, tá bom? E nem sempre é assim. Tá? Porque se for neurológico, eu tenho que fazer estimulação para alterar toda uma questão também que é neurofuncional, tá? Então, vai buscar isso aí. Escalar colchão, escalar alambrado, se você tem uma quadra na sua escola, tá? Isso é importante. O dançar traz só a prática da dança espontânea, traz músicas que a criança tem que seguir comando, tá bom? Traz instrumentos de bandinha rítmica também, são muito legais, tá? Gente, andar na ponta do pé, às vezes, de vez em quando, tal, vai só observando. O que acontece é muita recorrência. Claro, vamos falar de prática de estimulação de praxia global, não tem como não falar de circuito. Circuito motor. Circuito pode ser algo muito simples, como, por exemplo, né, a gente colocar um percurso ali para a criança passar e depois jogar uma bola no cesto, mas podem ser circuitos mais elaborados, tá? Então, o uso de materiais que não podem faltar na sua listinha de estimulação de praxia global. Bolas, tamanhos diferentes, texturas diferentes, pesos diferentes, cordas. Sim, aqui eu sugiro a corda de algodão, porque ela é mais confortável. Bastão, você pode usar um macarrão de piscina, por exemplo, ao invés de bastão de madeira, tá? Para trabalhar. Tecidos são muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindos, sim. O andar na ponta do pé é muito comum, não é critério diagnóstico, mas é muito comum no TEA, por questões sensoriais e motoras, tá? Alteração de equilíbrio, né? E as questões do desenvolvimento sensorial. Tá? Eu falei bola, corda, tecido, bastão, arco, amo bambolê. Bambolê é ótimo para trabalhar percepção espacial, além de praxia global, tá? São materiais que você precisa ter na sua estimulação. Então, eu coloquei aqui algumas possibilidades. Adoro esses tapetes que são prontos, porque eles são práticos, tá? Bolinha de piscina de bolinha é excelente para trabalhar atividade, aí você usa a bolinha para trabalhar uma série de possibilidades. Trouxe aqui esses tapetes que a gente faz com mãozinha, pezinho, e vai combinando ali, né? Vai fazendo uma combinação para a criança se posicionar. Lembra que não existe nenhuma atividade, gente, nenhuma atividade de estimulação psicomotora que trabalhe somente uma habilidade. Imagina, isso não procede. Sempre são várias. Mas dentro da praxia global, eu tentei colocar o que não pode faltar. Então não pode faltar circuito. Olha ali mais alguns. Estão vendo? Alguns bem simples, que a gente faz ali no pátio da escola mesmo, e alguns mais elaborados. Agora, existem um monte de material que a gente pode utilizar alternativo. Por exemplo, não tenho cone na minha escola, eu uso garrafa PET, né? Então, eu não tenho, por exemplo, não tenho cordas na minha escola, eu acho difícil, mas não tenho. Uso barbante, uso elástico, tá? Não tenho os espumados, uso cadeira. Então, dá para fazer percurso também com os materiais típicos da escola, como cadeira, carteira. A ideia é a criança vivenciar uma experiência motora diversificada, a posição do corpo diversificada, tá? A posição do material. Então, ela tem que ter experiências motoras de passar por baixo, passar por cima, para frente, para trás, dentro, fora, tá? Então, isso tem que ter. Então, eu trouxe algumas possibilidades, tanto mais simples quanto mais elaboradas para vocês. Materiais, claro, olha lá, olha a nossa listinha, que linda. E ainda que eu não falei do colchão e do cone, mas olha lá.
Escada. Gente, se você tem uma escada na sua escola, uma escada que faz parte da construção mesmo. Subir na escada, né? Subir, descer a escada, apoiando, sem apoio, de mão dada com um amigo, sincronizando a passada, tá? Porque até para isso a gente precisa elaborar. Até para fazer uma passada que saia ali um pé na frente do outro, a gente tem que elaborar, tá? Tem que elaborar. Bambolê. Bambolê você pode usar sempre com a criança, sempre, desde pequenininho. Aí o que eu sugiro? Se você tem criança muito pequenininha, faz o bambolê com mangueira menor. Faz ele com um diâmetro menor, que vai ser mais fácil. E às vezes o custo é menor também. Então são materiais que não podem faltar. Lembrem-se, explorem posições corporais diferentes. Sentado, agachado, deitado, ajoelhado, barriga para cima, barriga para baixo, em 4 apoios, tá? Bumbum no chão, as pernas e os pés para cima. Então, quanto mais você explorar diferentes posições do corpo, mais você vai desenvolver aí um conjunto de habilidades que são importantes. Aqui, gente, com esses materiais, o que eu sugiro para vocês? O trabalho com esses materiais individualmente, né? Então, bola. Lançar uma bola, quicar uma bola, chutar uma bola. Estão vendo? Então, eu vou trabalhando primeiro o material, explorando. Deixa. Ah, professora, mas eu levei bola. Ah, isso aqui é muito legal, tá, gente? Eu levei bola para minha sala. Pode trabalhar com a bexiga também, cuidado só porque aquela casca da bexiga, se ela for engolida, sugere risco para a criança, então tem que ter esse cuidado. Mas assim, fui trabalhar com bola na minha escola, professora, e ai meu Deus, as crianças enlouqueceram. Cheguei com aquele saco de bola, elas não me deram um sossego. O que eu fazia? Que agora eu não trabalho mais com criança, mas o que eu fazia? Elas vão ficar curiosas mesmo, gente. Criança é curioso, ainda bem. Criança tem que ser um ser curioso, né? Então, o que a gente fazia? A gente deixava 5 minutos brincar do jeito que ela quisesse. Claro, determinava combinado, não pode estragar o material, não pode jogar no colega, né? Não pode, entendeu? Determinava alguns combinados e deixava elas brincarem 5 minutos. Sabe por quê? Para matar a curiosidade. Elas só querem entender aquilo ali, elas são curiosas. Agora, se eu ficar proibindo, é pior. Elas vão ficar mais agitadas. Então, eu deixo elas brincarem, depois eu falo, agora a bola aqui, tal, aqui, vamos sentar. Senta, porque daí elas já mataram a curiosidade dela. Aí eu trago atividade sistematizada, atividade orientada, entendeu? Então, a mesma coisa com o arco. Mesma coisa. O arco ainda mais que a bola. Né? Eles têm mais curiosidade. Então, assim, coloca... O arco, ele é muito legal, gente, porque ele pode ser trabalhado na horizontal, né? Nessa posição rente ao chão ou fora dele. Ele pode ser trabalhado na vertical, né? Isso é muito legal, a criança passar por dentro e tal. Ele pode ser pendurado, por exemplo. Então, o arco ele é muito versátil. Eu, particularmente, gosto muito. Corda também, mesma coisa. Vai explorar possibilidades, até mesmo fazer uma bolinha de corda, jogar para cima e tentar pegar. Entenderam? Tá? Tecido você pode puxar, embrulhar a criança. Além do que, gente, esses materiais viram muitas coisas na mão da criança. Eles viram, por exemplo, aqui eu acrescentaria caixa de papelão, caixas de maneira geral, mas, por exemplo, um tecido vira uma capa de um super-herói, um tecido vira uma roupa, um tecido, entenderam? Então, é isso que é legal também, é a questão do simbólico, né? Que é o que o material ele pode se tornar na mão de uma criança, que é de bastante criatividade. Aí eu trouxe aqui, porque a minha proposta de hoje para vocês em Praxia Global é olhar mesmo para essas brincadeiras que nós brincávamos mais, vamos dizer assim, alguém colocou aqui, né, para tirar a tela, pois é. Por que a tela acaba assumindo, às vezes, infelizmente, um espaço muito grande, né, das vivências da criança? Porque esse tipo de vivência aqui, das brincadeiras, ele é mais trabalhosa, tá? Ele é mais trabalhosa. Então, é muito importante, galera, até mesmo coisas simples, como que eram muito comuns na infância. Eu não estou dizendo que era melhor nem pior, tá bom? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a nossa infância era diferente. Tinha coisas que não eram legais também, que hoje já não existem, né? Já são questionadas, tá? Mas são situações e são contextos diferentes. Tá? Tem coisas hoje que as crianças têm acesso que são muito mais legais do que a gente tinha, certo? Só que a gente precisa trabalhar isso. Então, eu coloquei aqui o pega-pega. O que é a grande sacada? E que era uma crítica. Eu sou formada em educação física, né? Minha primeira formação é educação física, e eu fazia muito essa crítica. Tá, ok. Então, o professor vai brincar de pega-pega com a criança. Legal, sensacional. Aí ele passa o ano inteiro brincando de pega-pega. Cadê o repertório?
Pensa aí, cadê a variação? Tá, professora, não, mas eu selecionei 20 tipos de pega-pega para brincar com as crianças. Legal, mas eu tenho que trazer outras possibilidades também, tá? O pega-pega, aí eu coloquei estátua. Estátua é um ótimo estímulo para trabalhar autorregulação, autocontrole, controle inibitório, tá bom? Ótimo. Todo mundo conhece, mas vamos lá, o pega-pega, aquelas brincadeiras em que a criança corre, pega, tem um pegador, tem vários formatos, tem aquele que quando a criança pega, ela agacha, faz uma tartaruguinha, tem pega-pega com salva, e aí o outro vem, corre, pula por cima, tem pega-pega sem salva, por exemplo, pega-pega corrente, vão dando a mão, cuidado se você tem crianças de inclusão, para escolher as brincadeiras, porque elas têm que fazer parte delas, e às vezes você precisa adaptar, tá bom? Tá? Estátua, pode ser com música, pode ser com a palma. Estátua, essa é a ideia do fazer parar, fazer parar. Sim, galera, no primeiro momento que você for trabalhar isso com a criança, pode ser catastrófico, mas vai insistindo que as coisas vão sendo organizadas. Alguém colocou perna de pau, nossa, sensacional, eu nem coloquei no material, mas sensacional. Pé na lata, por exemplo, você começa. Perna de pau no nível mais acadêmico da brincadeira, mas vale a pena, tá? Eu coloquei o morto-vivo, careca cabeludo, estátua, tem toda essa pegada. Pipoca, que é uma brincadeira que nossa, eles amavam, eu falava, olha que brincadeira mais simples. Eu falava, pipoca, eles começavam a pular. Eu falava, parou, eles paravam. Ou então, pipoca, eles começavam a pular. Eu falava, queimou, eles abaixavam, porque daí a pipoca tava queimando. E aí quem abaixava por último saía ou não também, tá, gente? Depende do seu grupo. Tem que ter respeito por todas as vivências e experiências da criança. O mestre mandou o quê? Eles têm que responder, pular no pé só. Essa aqui é ótima para você variar repertório. Ou Simon 6. Simon 6 é Simon disse. Simon disse é assim também, que é legal. Simon disse, bata a palma. Aí eles batem. Simon disse, pule no pé só. Eles pulam. Faça cambalhota. Só que você não disse, Simon disse. Aí eles não podem fazer. Entendeu? Quem errou sai da brincadeira ou não também. Tá? Beleza? Ixi, pega tem um monte, gente. Tem pega fantasma, tem pega gelo, tem que congelar. Tem um que a criança para com a perna aberta, a outra passa por baixo da perna. Tá vendo? Então eu vou variando e vou estimulando a ampliação de repertório. Coloquei sim, sei que tem que ter cuidado às vezes, mas coloquei a dança da cadeira, tá? Porque a dança da cadeira é de percepção auditiva e resposta motora e é fundamental, tá? Carrinho de mão, pular a sela, sabe essas coisas? Que a criança, essas a gente chama de estafeta, né? Por exemplo, tem uma fila, uma coluna ali, uma atrás da outra, a primeira agacha, a segunda pula por cima, agacha, a terceira vem, pula por cima, agacha. Aí vai acontecendo isso? Ou então do tipo, vai pulando no pé só, pega uma bola, vem correndo, entrega pro amigo, o outro vai, até todo mundo fazer, tá? Então também dá para variar. O esconde-esconde dá super para você resgatar. Existem, gente, caça ao tesouro, tá? Vou falar porque caça ao tesouro também é bacana, não tá aqui, mas é bacana. Eu vou dar uma dica. Dá um Google lá, dá uma pesquisada assim, ó. Tipos de caça ao tesouro. Gente, tem cada caça ao tesouro legal com foto. Você mostra a foto, a criança tem que buscar a pista. Amarrando uma fita colorida onde tá o tesouro. Então, tá vendo? O esconde-esconde, por que não? Por que não? Aí tem que ter cuidado pro espaço, o ambiente, tem que ter locais para esconder tudo. Essas brincadeiras de quem escondeu, escondeu, quem não escondeu, esconde mais, sabe? Vou procurar, essas coisas são muito legais. Amarelinha não pode faltar. Amarelinha, corda, não pode faltar. A amarelinha, além dela estimular a praxia global, ela estimula ritmo, ela estimula contagem, tá? Então pode super explorar. Coloquei aqui, né? Coelho sai da toca, que usa bambolê, o bambolê no chão, que eu acho que é uma brincadeira legal. O coelhinho sai da toca, todo mundo troca, quem fica é o coelhinho. Aí é meio um pega-pega, mas tá vendo a diferença? Variação de repertório, tá? Aí, claro, gente, deixa eu fazer uma fala aqui. Eu tenho muita gente de muito lugar do Brasil aqui. Então, vamos lá, vamos buscar as brincadeiras regionais locais. Vamos fazer um projeto na escola com as brincadeiras regionais locais. Só que não é fazer estudar a brincadeira, galera, é vivenciar a brincadeira. Aí o pular elástico, eu já tinha falado. Mãe da rua, que é um pega-pega, né? Que as crianças passam de um lado para o outro e quem tá no meio tem que tentar pegar e vai ter mais pegadores. Tiro ao alvo, bola no cesto, chute ao gol, cabo de guerra. Eu gosto do tecido para fazer cabo de guerra, né? Porque eu acho que a corda machuca a mão. Ou aqueles
macarrão de piscina, que chama boia flutuante, na verdade, tá? E, claro, coloquei aqui para vocês a amarelinha africana. Por que que eu coloquei? Essa aqui eu dei um toque de brother. Uma das coisas que a gente vem sendo inseridos, né, nos currículos da educação brasileira são brincadeiras, cultura. Vamos colocar assim, cultura, práticas culturais, e aí, claro, inclui aí a brincadeira de matriz indígena e africana, tá? Que são as nossas matrizes de origem, na história do Brasil, né, gente? E aí eu coloquei a amarelinha africana. A amarelinha africana tá no descritivo. Ela é uma brincadeira maravilhosa. E o que que eu gosto dela, gente? A galera tá colocando aqui, vai pensando aí, você em repertório. Não é para ficar só nisso aqui. Eu trouxe algumas ideias com o tempo que eu tenho aqui. Mas, ó, bora explorar, bora variar, buscar as brincadeiras regionais e locais. Até porque o nome muda, né? Por exemplo, aquela que a gente joga pedrinha, Cinco Maria, Bugaia. Tem um monte de nome aí pelo Brasil, tá? Então, a amarelinha africana, a gente faz uma malha quadriculada, tem uma malha quadriculada no chão e brinca na malha quadriculada. Tem uma musiquinha, tá? Que a gente pode usar para fazer a marcação rítmica, tá? E eu super indico. Pular, ela com pulos, as crianças vão entrando, vão pulando, dá para variar. E é o desenho de uma malha que você pode fazer na escola com fita adesiva. Que você pode fazer aproveitando o próprio piso do chão. Então, tá vendo? Que você pode fazer usando, de repente, se a sua coordenadora, essa diretora deixar, fazer o quadriculado no chão, né? Pintar ele no chão e deixar fixo. Até as crianças vão brincar formas diferentes aí de brincar com isso, tá? E aí, aproveitando aqui que a gente já tá indo pro finalmente da nossa aula, pode me abrir aqui, David, por favor. Não esqueçam de que o corpo, para desenvolver habilidades, ele precisa das experiências, ele precisa da praxis motora. Não dá para aprender a andar, correr, saltar, saltitar, rolar sem o fazer, sem ter a vivência. Ah, não, olha, a professora me ensinou a jogar uma bola no cesto e ela me explicou como fazer. Tá, mas eu não fiz. Entendeu? E daí? Ué, ela te explicou? Eu compreendi, mas se eu não executar, eu não desenvolvo habilidade. Então, eu fiquei à vontade aí para explorar todas essas brincadeiras. Eu fui por esse caminho hoje mesmo, pelo caminho da brincadeira, da estimulação, que é fundamental e de fácil acesso. E a partir das ideias que eu trouxe aqui, busque também criar, inventar, desenvolver outras formas, porque a proposta é, pessoal, diversificar e ampliar repertório, tá? Quanto mais a gente faz isso, mais a criança desenvolve tanto neurologicamente quanto numa perspectiva psicomotora. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!